O que o mundo está precisando, irmão, é de uma igreja cheia do Espírito Santo. O que o mundo está precisando é de você cheio do Espírito Santo. Que a sua família precisa ver é você se mover no Espírito. É a natureza velha, dá espaço à natureza gerada do Espírito. Então hoje nós vamos pular o texto que nós estudaríamos, que era para falar sobre Pedro, e eu volto nele semana que vem. Mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo, no mesmo evangelho. Porque eu achei que nós ia chegar lá hoje, mas nós não chegamos. Ficamos aqui envolvidos naquilo que Deus nos deu e não chegamos. Mas vamos lá para o texto, capítulo 14 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir dos versos 10. Por favor. E eu acredito que é até o verso... acredito que até o verso 21. Verso 10 até o verso 21, uma leitura rápida, que eu só tenho 9 minutos. Vamos nessa. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que sou o Pai, o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará onde? Em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que eu e meu Pai, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Maravilha. Glória a Jesus. Você sente, né? Você sente que nós estamos no propósito da palavra. É por isso que está produzindo resultado. Essa questão do Espírito Santo não é invenção humana. Não é emocionalismo. Não é sensacionalismo. Vejam que os discípulos estão vivendo os seus últimos ensinamentos. É a última semana, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de sua morte. E percebam que o sentimento que Jesus sabe que os discípulos ficarão depois que ele subir aos céus é um sentimento de orfandade. Imagine que os discípulos fizeram, enviados, autorizados, delegados por Jesus, eles fizeram muitos sinais, porque eles estavam debaixo de uma ordem, debaixo de uma ordenança. E todas as vezes que Jesus nos envia, Ele nos dá a unção necessária para desempenhar aquela ordem, desempenhar aquele papel. E vocês lembram que na comissão dos 70, quando Jesus os separou e os comissionou, Ele deu a ele uma autoridade. E de pegar, ide às aldeias, anunciai que o reino de Deus é chegado. E curai os enfermos, expulsai demônios, anunciem a verdade do reino. Quer dizer, se o reino de Deus chegou, o reino das trevas automaticamente terá que sair.
Se o reino de Deus está em ação, o reino das trevas perderá o poder de atuação. Se o reino de Deus está avançando, automaticamente o reino das trevas estará recuando. E vocês lembram que os discípulos que só tinham visto isso nos Antigos Testamentos, quando o Espírito Santo derramava sobre determinada pessoa, agora eles estão vendo Jesus dizer que esse acesso será aberto não para uma, mas para todas as pessoas. E eles vão debaixo dessa ordem. E obedientes, o tal do obediente, irmão, é abençoado. O tal do obediente, ele vive o que o outro não vive mesmo. Não tem jeito. Porque o obediente não pesa as suas ações. Ele se move, ele age movido pelo Espírito. Então, ele não imagina assim, se eu orar para ser curado, e não vai ser curado, e vão pensar de mim. Isso é quem está fora da ordem. Quem está obedecendo a ordem, entende. Eu vou orar, e se Jesus quiser, é no nome dele, e é para a glória dele. Não se trata de mim, não é por mim, não é para a minha glória, é para louvor dele, haverá milagre. E os discípulos foram debaixo de obediência. E quando eles voltaram, o que eles voltaram falando para Jesus? Jesus perguntou, e aí? Conta, Maria Rosa, como foi? Ela disse, Senhor, se eu contar para o Senhor, os demônios submetiam, os enfermos eram curados, houve sinais, prodígios, nós entramos em aldeia e fizemos coisa extraordinária, porque estavam debaixo de uma ordenança. Agora você imagine que Jesus está dizendo a eles que vai voltar para o Pai. A primeira coisa que Tomé diz a Jesus e os discípulos estão questionando é, mas o Senhor vai voltar para o Pai, e nós ficaremos aqui, e temos que desempenhar a sua obra, cumprir o teu propósito, anunciar o Evangelho do Reino. Como poderemos fazer isso sem o Senhor? Nós seremos incapazes de cumprir tamanha tarefa, tamanho propósito, tamanha obra, e o Senhor diz que o seu evangelho deve ser pregado a toda criatura. Como faremos isto vazios? Se o Senhor está indo para o Pai, o Senhor vai levar a gente? Ele diz, por enquanto não é a hora. Eu cumpri o meu propósito terreno, que era estabelecer a igreja, que era redimir a humanidade, e que é dar à humanidade homens capacitados, orientados, cheios do Espírito Santo. Então, Pai, como o Senhor fará isso? Mostra-nos o Pai. Ele diz que negócio de mostrar o Pai. Há tanto tempo eu estou com vocês, e eu estou fazendo esta obra. Jesus está dizendo, o que eu faço, o poder que vem em mim, ele tem uma origem. Ele vem dos céus, operado do Pai. E você sabe onde Jesus foi cheio do Espírito Santo. Você sabe, quando João Batista, no Jordão, colocou e emergiu Jesus na água, não para perdão de pecado, mas para sinais entre os homens, para que se cumprisse as Escrituras. Quando ele tira Jesus, a Bíblia diz que o céu rasgou. O original no grego, lá está escrito que o céu se abriu, mas no original, na escrita original é o céu rasgou, rompeu, e ouve a voz do Pai dizendo à humanidade, este é o meu Filho amado. Ele fez distinção, ele distinguiu Jesus dos outros discípulos que estavam seguindo João, que estava sendo batizado por João. Ele disse, olha, eu estou distinguindo, fazendo distinção, todos esses foram batizados para perdão dos pecados, esse Jesus não, esse é meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E outra coisa importante é que o Espírito Santo veio sobre ele. E o Espírito Santo veio sobre ele para o conduzir para o deserto, para o começo, início, desempenho do seu ministério. Então Jesus está dizendo, olha, eu estou correndo assim, falando rápido, para ver se nós conseguimos entregar pelo menos o texto. Então Jesus está dizendo, olha, assim como vocês têm visto eu fazer, eu vou para o Pai, e vocês ficarão aqui para fazer a minha obra, e farão obras maiores. Você pode repetir isso? Obras maiores. Você pode falar de novo para você crer. Fala pelo menos para alguém que está do seu lado, diga, farão obras maiores.
Fala para essa pessoa, obras maiores, ô Danusa, obras maiores, meu Deus, obras maiores. Quem está falando isso, irmão? É Jesus que estava falando. Olha, Maria José, eu fiz isso. Aí eu fico olhando Jesus. O Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E Jesus dizendo, farão obras maiores. Eu digo, Jesus, tu entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha. Ele diz, farão obras maiores. Jesus, tu abriu os olhos aos cegos, farão obras maiores. Jesus, tu multiplicou pães e peixes, farão obras maiores. Jesus, tu caminhou sobre as águas, farão obras maiores. Jesus, tu ordenou a tempestade, tu deu ordem à natureza, farão obras maiores. Tu farás, irmão. Tu precisa crer nisso, porque é Jesus que está dizendo, tu farás obras maiores. Mas quando? Quando, missionária? Quando eu farei obras maiores? Eu vou para o Pai e estarei no Pai. Assim como vocês veem que o Pai está em mim e eu nele, e eu em vós. Olha que cordão de 3 dobras. Esse aqui é o verdadeiro cordão de 3 dobras. O Filho no Pai, o Pai no Filho e a igreja no Filho. A igreja em Jesus e Jesus em nós. A igreja em Jesus e Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. E Jesus em nós. E se a igreja estiver em Jesus e Jesus estiver em nós. Imaginou você cheio de Jesus, irmão? Você cheio de Deus. É disso que Jesus estava falando, trazendo para nós essa dimensão da realidade. E isso é possível se você sair dessa água rasa e acessar o mundo espiritual. Se você parar de agir pela tua mente apenas e começar a agir pela mente do Espírito, pela ação do Espírito. E Jesus está dizendo, sabe como isso? Aí Tomé faz uma pergunta importante, ele diz, mostra-nos o Pai. Ele disse, eu estou convosco há tanto tempo, tu não conheces o Pai? Ele disse, uai, Senhor, mais ou menos. Ele disse, então deixa eu te explicar. Eu vou para o Pai. E se eu for, ele está dizendo, eu rogarei ao Pai. Quer dizer, farei uma súplica. Intercederei, pedirei profundamente. E o Pai vai vos enviar um outro Consolador, que esteja diante de vós. Ele não está falando da mesma pessoa, ele está falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Você precisa entender que para que o Espírito Santo habitasse em nós, Jesus precisou nascer, encarnar, viver, desempenhar o seu ministério, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Olha a importância que tem o Espírito Santo em nosso meio. E tantas vezes sendo negligenciado, sendo deixado para lá, em nossos eventos, sendo largado para lá, em muitas igrejas. Nós não, nós estamos aqui buscando. Espírito Santo, nós queremos ser cheio. Espírito Santo, nós queremos mover em ti. E Jesus está dizendo a eles, olha, Dourebácia, Dourebassúria, Deiracébia, Orebassuri Minecai. Não negligencie, irmão. Nós estamos precisando largar as rédeas. Tem hora que a gente tem vontade de andar no culto, correr no culto, gritar no culto, ficar em pé no culto. Nem isso a gente faz, porque nós estamos engessados. E Jesus dizendo, se eu for, eu rogarei ao Pai, e eu pedirei a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não é para o mundo. Para de pensar que o mundo vai entender a igreja falando línguas estranhas. Para de pensar que o mundo vai entender a igreja se movendo por fé. Para de pensar que o mundo vai entender a igreja crendo em milagres. Para de pensar que o mundo vai entender uma igreja que ora aqui, que está fazendo propósito para buscar Deus. Isso não é para o mundo, irmão, isso é para a igreja. O Espírito Santo é galardão da igreja, é o amigo do noivo, para ordenar a noiva, vestir a noiva, revestir a noiva. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero que você entenda. Jesus disse, eu vou arrancar o sentimento de orfandade. Eu encerro agora. No verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele está dizendo, eu vou arrancar o sentimento de orfandade. Sabe aquele sentimento assim que você pensa assim, parece que ninguém me ama, parece que eu estou sozinho no mundo, largado no mundo. Antes de ter Jesus eu tive esse sentimento demais.
Parece que eu estou largado no mundo. Depois que você tem Jesus, o Espírito Santo entra como um selo. Carimbo. Sabe o selo que foi arrancado lá no Éden, quando o homem foi expulso do jardim e Deus guardou o Éden? Agora Deus está dizendo, o selo foi rompido, você tem um selo de propriedade. Você tem um selo de propriedade. O Espírito Santo em nós é Deus dizendo, você foi comprado, resgatado, redimido, selado, revestido e cheio. E quando é que se cumpriu isso? Vamos de pé para encerrar, senão eu empolgo aqui e vou longe. E quando é que se cumpriu isso, missionária? Atos 2. Atos 2. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente pensa que tem uma fórmula para ser cheio do Espírito Santo. Não é, pastora Mariana? A gente pensa que tem uma fórmula. Vai vir alguém assim, com uma caixinha mágica, aquele chapéu de mágico, vai tirar assim uma unção, um pombinho de dentro e jogar na gente. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, sob obediência, esperando do céu algo que ninguém ainda tinha visto, sabendo que era promessa do Pai, porque o avivamento não é coisa da terra, o avivamento é coisa do céu. O avivamento não é gerado em mãos, em boca humanas, não. O avivamento é resposta de Deus ao clamor e à espera do povo. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, impetuoso, veemento, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo toda a casa. Eu ministro sobre a igreja de Porangatu, nós seremos cheios. Nós seremos cheios. Você que vai ouvir esta mensagem, você será cheio. Você que vai atender, seja cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio, está derramado sobre toda a carne, derramado sobre toda a criatura, derramado sobre toda a igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos orar. Vamos orar. Eu gostaria que você desse a mão para quem está do seu lado. Eu estou muito à vontade de fazer o círculo, mas essa dar de mão aí é para nós orar o propósito. Sabe por quê? O Espírito Santo se manifesta em unidade. O Espírito Santo se manifesta na vida da igreja. Você pode ser a corrente por onde o Espírito Santo vai encher a vida de alguém. Missionária, qual o sinal de batismo com o Espírito Santo? Línguas estranhas. Eu não falei aqui, mas falei em sonho, falei no meu coração, falei na minha mente. Pronto, você já está batizado. Só falta deixar jorrar. Já está batizado, só falta deixar jorrar, meu filho. A dúvida, a hora vai sair. E na hora de Deus você transbordará. O que nós precisamos é tirar a tampa. Tire a tampa, haja mover no Espírito. Você pode ser curado aqui esta manhã. Você pode ser restaurado aqui esta manhã. Tumores malignos vão sair esta manhã. Doenças emocionais vão sair esta manhã. Porque a presença do Espírito Santo é real entre nós. Ora aí, ora. Alguém ora aí, puxa a oração. Ore por quem está do seu lado. Oh Deus. Oh Deus. O Espírito Santo está nos dizendo esta manhã: eu estou capacitando, eu vou capacitar, eu estou capacitando, eu estou capacitando, recebe o Espírito dizendo, o Espírito Santo dizendo na boca da missionária Alessandra: eu vos levarei às águas profundas, eu vos conduzirei. Oh, aleluia. Se deixe conduzir esta manhã, irmã. Se deixe conduzir esta manhã. Nós já estamos encerrando. Se deixe conduzir esta manhã de busca. Se deixe conduzir esta manhã. Pelo menos fale mistério. Fale mistério com Deus. Creia nos sinais do Espírito. Creia no poder da palavra. Espírito Santo, capacita-nos. Miras. Mira basúria,
Dirabasourebas, Ricarabasourebas, Diriabassuriminecantiorebas. Deus, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos. Ora, ora. É isso aí, vai ter leveza. Vai ter leveza. Isso, vai ter leveza. Vai ter leveza do Espírito. Vai ter leveza do Espírito e pelo Espírito. Irmã, olha. Oh, vai ter leveza, diz o Senhor. Será leveza, diz o Senhor. Riras, Iribias, Soremas, Rias.